Bem-vindo a mais um vídeo do Mestre da Riqueza e neste vídeo nós vamos falar 3 top fundos imobiliários que estão muito baratos. É isso aí, se você comprar eles hoje, saiba que você está pagando barato. Mas isso não é uma recomendação, eu não estou falando para você sair daqui e lá comprar, tá certo? Eu trouxe todos os indicadores, vou te apresentar quais são esses fundos imobiliários e aí depois, meu amigo ou minha amiga, você que vai ser responsável aí pela decisão de comprar ou não. Fato é que eles estão baratos. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. E os fundos imobiliários caíram sim na graça aí do povo brasileiro. Nós saímos de um número de 20 mil investidores de fundos imobiliários para mais de 1,5 milhão de investidores em fundos imobiliários. O que acontece é que o brasileiro está percebendo e aceitando muito bem aí os fundos imobiliários como substitutos dos imóveis. E, claro, que eu trago aqui números e estatísticas que fazem isso ser comprovado. Por exemplo, meus amigos, se você hoje comprar um apartamento e colocá-lo à venda como uma forma de investimento, você vai receber em torno de 0,3% a 0,4%. Ou seja, se o seu apartamento hoje vale 100 mil reais, provavelmente você vai acabar alugando este apartamento por 300, 400 reais por mês. Lembrando que você, ao alugar o apartamento, ainda é o responsável pela manutenção desse imóvel, tá certo? Por exemplo, eu fui lá, aluguei o apartamento aqui para o Manuel, né? O Manuel percebeu o quê? Opa, deu um problema no gás, deu um problema no encanamento. Ele vai me ligar. Olha, André, você precisa fazer manutenção no imóvel. Eu te pago aluguel, quero ele 100% em perfeito estado. Então, além de você receber um percentual abaixo dos fundos imobiliários, já vou falar qual é a média hoje, que eu acredito uma carteira boa de fundos imobiliários pode te entregar, você ainda é responsável pela manutenção. E lembrando que também, que ao você alugar o imóvel, geralmente tem um intermediário no meio, né? Uma imobiliária ou alguém que vai negociar para você o aluguel desse imóvel. E aí, o primeiro aluguel de um contrato de 12 meses, por exemplo, você vai pagar de comissionamento. Também tem a questão da taxa de administração. Aí você vai me falar, os fundos imobiliários também têm taxa de administração. Verdade, tá certo, a gente paga para um gestor administrar vários imóveis pra gente, tá bom? Então, o que acontece? Hoje uma carteira de fundos imobiliários bem montada, bem alinhadinha, vai te pagar em torno de 0,8% isento de imposto de renda. Então é só fazer conta. Se eu tenho hoje um imóvel que eu comprei para alugar e vou receber 0,3%, 0,4%, e eu, em vez de comprar esse imóvel para alugar, eu pegasse esse dinheiro e distribuísse em fundos imobiliários bem diversificados, shoppings, lajes, papel, enfim, bem diversificados, escritórios, você irá receber aí em torno de 0,8%, ou seja, é o dobro aí do que você receberia investindo em imóvel. Muitas pessoas, inclusive, estão fazendo o seguinte: a pessoa ela pega aí R$1 milhão, por exemplo, tá claro, vamos chutar aqui um valor redondo e alto, tá? E aí coloca numa carteira de fundos imobiliários bem diversificada, recebe em torno de R$8 mil por mês. E aí ela aluga o mesmo apartamento que vale R$1 milhão, pagando em torno de R$4 mil de aluguel e os outros R$4 mil é bolso. Então, os fundos imobiliários hoje, para quem está estudando, para quem está investindo, é sim uma ótima alternativa de renda mensal, tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas aqui, vamos para os 3 principais fundos imobiliários que eu trouxe neste vídeo, que estão baratos e que eu gosto bastante. Mas antes, já quero pedir o seguinte: tem muita informação de conteúdo aqui, eu estudei bastante, montei um roteiro interessante para você. Deixa apertado o botão de joinha, porque ao sair, sem me dar o joinha, o YouTube entende que você não gostou do vídeo, não gosta do tema e não vai mais recomendar esse tipo de conteúdo para você, investidor, tá certo? E também, já aproveita, se inscreve aqui em cima e ativa as notificações, porque se você não estiver com as notificações ativadas, provavelmente o YouTube não vai te mandar aí a notificação para você assistir os meus vídeos, tá bom? Então vamos ao primeiro top fundo imobiliário que está barato. E o primeiro fundo imobiliário que está barato é o MXRF11, que é um dos fundos imobiliários mais antigos da Bolsa de Valores. Ele foi constituído no ano de 2011 e ele é um tipo papel, ou seja, ele investe em dívidas do título imobiliário, tá? Por exemplo, CRIs, CRAS, ele também pode investir em letras de câmbio, como por exemplo LCI, LH. Agora, o fundo imobiliário MXRF11 Hoje, além de pagar um belíssimo dividendo, ele está
barato. E para te provar que ele está barato, nós vamos olhar aqui os indicadores fundamentalistas e vamos dar uma olhada também no gráfico. Então vamos aos números do MXRF11. O MXRF11 tem uma liquidez diária de 600.229 negociações. Então percebam como ele é bastante negociado. Caso você precise comprar cotas do MXRF11 ou vender, sempre vai ter alguém disposto a comprar de você. Agora vamos voltar ao exemplo do imóvel físico. Imagina que você colocou o seu apartamento hoje para vender. Você acha que hoje mesmo você vai vender esse imóvel? Muito difícil. Pode ser que você fique meses, anos para conseguir vender, até mesmo pelo preço que você acha justo. Muitas vezes, para vender mais rápido aí, os proprietários de imóveis físicos, eles baixam o preço, recebem menos do que gostariam para poder vender logo. Então, mais uma vantagem aí de fundos imobiliários. Vamos continuar aqui. Nós temos MXRF11 pagando aí no último mês um dividend yield de 1,11%, lembrando que é isento de imposto de renda, tá certo? Então já está bem acima aí de produto da renda fixa. O patrimônio líquido hoje do MXRF11 está em 2,3 bilhões de reais e nós temos um P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 0,95. E o que significa o P sobre VP? Imagina o seguinte, você tem uma casa que vale 100, o mercado fala que ela vale 100, avaliou essa casa em 100, mas o proprietário está negociando ela por 95. Ou seja, você está comprando este ativo com 5% de desconto. E é isso que significa aqui o PVP, que mostra e reforça que o MXRF11 ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Bom, agora vamos dar uma olhada no gráfico, porque o MXRF11 ele andou variando bastante, né? Os fundos imobiliários também sofreram muito durante a pandemia aí no ano de 2020, tá certo? Vamos dar uma olhada no que aconteceu com a cotação do MXRF11 olhando diretamente no gráfico. Então olha lá, em meados de 2021, aqui em junho de 2021, o fundo chegou a ser cotado a R$ 10,50 uma cota, né? Aí o fundo veio caindo, claro, com problemas também que nós tivemos na economia, e despencou aqui no começo de 2022. E aí volta para mim, o que acontece com o MXRF11 é que ele passou por uma polêmica onde a CVM, que é o órgão que estuda, que faz toda uma conferência ali, né, se as regras dos fundos imobiliários estão corretas, e pegou o MXRF11 como ali um peão, né, como um piloto, aonde talvez teria que mudar algumas normas do MXRF11, não vou entrar em detalhes aqui, mas que fez a cota dele despencar. Mas olha o que aconteceu e o que eu sempre falo para vocês, cuidado para se assustar durante as quedas. Muitos cotistas de MXRF11, quando teve essa polêmica com a CVM, correram e venderam suas cotas. E aqui no gráfico a gente vê que o MXRF11 voltou a se recuperar, mas ainda segue abaixo do que estava cotado ali em junho de 2021 e o valor patrimonial dele justifica também que o fundo está barato. Vamos lá para o gráfico de novo e a gente vai observar o quê? Que hoje ele está sendo negociado a R$ 9,66, ainda muito longe aqui de meados da metade do ano de 2021. Na sequência aqui, vamos dar uma olhada nos dividendos do MXRF11. Eu peguei aqui para você durante o último 3, 6 e 12 meses para a gente dar uma olhada aqui. Olha lá, vamos olhar aqui o percentual. Então no último mês, né, nós tivemos um retorno de 1,14%, nos últimos 3 meses 3,11%, nos últimos 6 meses 5,80% e nos últimos 12 meses 10,56% isento de imposto de renda. Então se você tem aqui uma cota do MXRF11, saiba que você teria ganho nos últimos 12 meses praticamente 11%, quase 1% ao mês, isento de imposto de renda direto ali na sua conta corrente. E antes de falar o segundo fundo imobiliário, quero reforçar aqui a ideia com você. Você já apertou o botãozinho de curtir? Se não apertou, vai lá, aperta e me ajuda, tá certo? Agora vamos falar do segundo fundo imobiliário que eu trouxe para você, que está barato. E lembrando que o brasileiro gosta muito de ir às compras. O brasileiro tem um perfil muito consumista. E um lugar que a gente vai muito para fazer compras são os shopping centers, que não é só um centro de lojas, mas também é um meio de convivência, onde as pessoas vão se encontrar, tem muito restaurante, tem cinema. Então os shoppings são muito admirados pelos brasileiros e passaram uma crise absurda durante a pandemia. Por quê? Os shoppings ficaram fechados. E o que aconteceu com as cotas dos fundos imobiliários? Despencaram. E muitos fundos imobiliários de shopping ainda não voltaram ao seu preço justo. E é o caso aqui do MOL11, que eu trouxe para você como segundo fundo imobiliário, que está barato e é um ótimo fundo com belíssimos ativos. Vamos ver aqui os números e os indicadores de MOL11.
Então o MOL 11 tem 6.299 negociações diárias, é uma boa liquidez diária, claro, muito longe do MXRF11, porém o MXRF11 ele é o maior fundo imobiliário com número de cotistas, mas mesmo assim o MOL 11 tem aqui um número muito bom, então se você precisar vender ou comprar aí cotas do MOL 11, você vai conseguir sem nenhum tipo de problema. Bom, continuando aqui, o último dividendo pago pelo MOL 11 foi de 0,71% isento de imposto de renda e nós temos um patrimônio líquido do fundo em 819 milhões de reais. E o seu P sobre VP, que eu já expliquei, caso você não viu, volta lá no primeiro fundo imobiliário que eu explico o que é o P sobre VP, está em 0,93, deixando claríssimo aqui que é um fundo imobiliário que está barato. Agora, o MOL 11, ele é um fundo de tijolo. O MOL 11 ele não investe em papéis, ele investe em shoppings. Então ele compra shoppings, vende shoppings, ganha com essa questão do lucro e também faz a administração aí dos shoppings, tá certo? E aí o que acontece? Ele pega vários shoppings, divide os aluguéis aí desses lojistas, divide em micro cotas e você, sendo detentor de 10 cotas, você vai receber o seu percentual de aluguel referente às 10 cotas. Então você é um sócio de um projeto gigantesco aí de shopping centers. Agora eu quero ver com você o gráfico de MOL 11 e o que aconteceu aí nos últimos meses, nos últimos 12 meses com a cotação do MOL 11. Vamos lá. Então o MOL 11, que sempre foi cotado ali muito próximo da casa dos R$100, despencou ali em novembro de 2021 com vários outros fundos imobiliários, quando nós tivemos notícias de que o Covid, teria uma nova variante, que poderíamos voltar a um lockdown, os fundos imobiliários de shopping desabaram, mas logo provaram que a vacina era eficiente, que a vacina era também muito boa com a nova variante, com a Omicron, e aí o fundo imobiliário voltou a se recuperar e ainda está abaixo do seu valor patrimonial, mesmo com essa alta, voltou para casa dos R$100, mas ainda o fundo se apresenta aqui abaixo do seu valor patrimonial. E vamos dar uma olhada aqui nos últimos 12 meses, como é que o MOL 11 vem pagando proventos. Bom, 3 meses pagou 2,13%, nos últimos 6 meses 4,10% e nos últimos 12 meses 7,26%. E aí você vai me falar, pô, mas na renda fixa eu tô ganhando hoje muito próximo de 1%. Cuidado com esse tipo de comparação. Não podemos comparar ativos de renda fixa com renda variável. Renda fixa, você tem, claro, um ganho hoje, você vai encontrar produtos de 13%, 14%, mas não esqueça que a inflação está na casa dos 10%. E também a renda fixa tem aí a questão do imposto de renda, tá certo? Então se você pegar um CDB que está te pagando 14%, você vai tirar a inflação, vai te sobrar 4%, e nesses 4% você também tem que aplicar a questão do imposto de renda. Diferente no caso de fundos imobiliários de tijolo, que eles já estão protegidos pela inflação. Tá certo? Ou seja, quando um lojista paga um aluguel para o shopping, aqui existe um contrato, aí índices que protegem o shopping. Por exemplo, como o IGPM, que é o índice mais utilizado hoje nos contratos de aluguéis. Então, imagine que hoje você paga R$100 de aluguel para o shopping para ter aquela loja. Vai chegar no final do ano, o shopping vai falar, opa, o IGPM veio 10%, a partir do próximo ano você me paga 110 e vai repassar aí essa proteção do IGPM para o lojista. Então cuidado, porque renda fixa você tem que abater a inflação. Nos fundos de tijolo, o seu contrato já está protegido da inflação. E aí você pode até comparar um aluguel de um imóvel físico com um fundo imobiliário de tijolo. Aí vamos voltar naquela história de que um fundo de tijolo hoje vai te pagar aqui em média de 7, 8% aí por ano e o imóvel físico vai te pagar aí em torno de 4, 5% se for muito bem alugado, tá bom? Então aqui o MOL 11, que é um fundo imobiliário de shopping, vem pagando acima dos imóveis físicos, está barato e é um ótimo produto para que você possa estudar se vai colocar na sua carteira. E outra vantagem aqui dos fundos imobiliários de tijolos, que você encontra um fundo imobiliário através de uma cota, você será dono de vários imóveis e isso vai te proteger também. Por quê? Porque você tem mais inquilinos, você tem mais imóveis dentro daquela cota, você vai correr muito menos risco de ficar sem o aluguel. Imagina que você alugou sua casa,
para um inquilino. Aí chegou no final do contrato, ele saiu do imóvel, até você realugar o imóvel, você pode ficar vários meses tendo que bancar os custos e sem receber aluguel. Com um fundo imobiliário, isso não acontece, porque você tem 10, 15, 30, 50 inquilinos, e aí se você perde 2 ou 3, não tem problema, porque seu aluguel está garantido. E aí vamos olhar agora quais são os imóveis aqui do Mall 11. Hoje o Mall 11 tem 8 ativos, 8 shopping centers, dividido em 5 estados. Então, além de estar diversificado por número de imóveis, também está diversificado de forma geográfica aqui em 5 estados. E vamos um a um. Quais são esses 8 shoppings que fazem parte do Mall 11? Nós temos o Shopping Parque Sul, que fica no Rio de Janeiro. Nós temos o Boulevard Shopping Feira, que também fica em Feira de Santana, na Bahia. Nós temos o Shopping Tabuão, que fica muito próximo à cidade de São Paulo. Maceió Shopping, que fica em Maceió, Alagoas. Madureira Shopping, que fica no Rio de Janeiro. Shopping Tacaraúna, que fica em Recife, Pernambuco. Suzano Shopping, que fica no interior de São Paulo, na cidade de Suzano, no estado de São Paulo. E fechando aqui os shoppings, nós temos o Parque Lagos, que fica no bairro de Palmeiras, Cabo Frio, Rio de Janeiro. E esse foi o segundo top fundo imobiliário que está barato, mas eu prometi 3 fundos imobiliários e eu cumpro. E eu trouxe agora um fundo que já foi aí, ou ainda é o queridinho dos cotistas de fundos imobiliários, que é o IRDM, que por muito tempo em 2021 esteve caríssimo, porque ele foi tão procurado que muitos investidores compraram e o fundo subiu demais. Ficou caro e eu nunca conseguia trazer ele neste vídeo para você. Mas hoje eu consegui trazer o IRDM aqui, porque ele baixou a cota e apesar de estar um pouco acima do seu valor patrimonial, na minha opinião, é um fundo muito atrativo, de excelente qualidade. Mas agora eu vou te apresentar o que é o IRDM 11. O IRDM 11, ele é um fundo imobiliário de papel e também vai investir em famosos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. E o gestor do IRDM 11 tem a fama e o histórico de entrar em ótimos CRIs, entregar ótimos resultados, ótimos dividendos. Mas vamos dar uma olhada aqui nos indicadores e informações do IRDM 11. O IRDM 11 também tem uma belíssima de uma liquidez diária com 62.196 negociações. O seu último pagamento de dividendos foi na casa de 1,19%, um belíssimo dividendo isento de imposto de renda. E o seu patrimônio líquido está em 3,2 bilhões de reais. O PVP, como eu disse, está 1,05, um pouquinho acima do seu valor patrimonial, mas para um fundo que já esteve com PVP de 1,20, 1,30, baixou bastante e nesse momento está atrativo para você ter ele em carteira. E aqui eu não falo, aqui eu mostro. Vamos olhar o gráfico do IRDM 11 para eu te provar que realmente ele vem caindo nos últimos meses. E aí você vai me perguntar, opa, por que ele está caindo? Não é verdade? E aí eu vou te falar, meus amigos, que muitas pessoas ficaram com medo sim, né, dos seus investimentos na renda variável. E como eu te falei, muitos investidores saíram comprando a cota do IRDM 11 porque não queriam ficar de fora das recentes altas e ótimos pagamentos de dividendos. Mas aí veio a crise, recessão econômica, muitas pessoas precisando de dinheiro estão vendendo produtos na renda variável e o IRDM 11 aconteceu isso. Muitos investidores, até mesmo iniciantes, acabaram vendendo no desespero suas cotas, forçaram o preço para baixo e aí investidores mais experientes que gostam do IRDM 11 estão indo às compras nesse momento. Vamos ver aqui, ó, o IRDM 11 que chegou a ser cotado muito próximo de R$ 135 em junho de 2021, veio caindo e hoje está sendo negociado a R$ 102,25 e aí eu consegui trazer ele aqui para você. Finalmente eu consegui trazer o IRDM 11 aqui nos nossos vídeos de fundos imobiliários. Agora vamos dar uma olhada quanto que o IRDM 11 veio pagando aí nos últimos 12 meses de proventos. No último mês o IRDM 11 pagou 1,23%. Nos últimos 3 meses, 3,58%. Nos últimos 6 meses, 7,14%. E nos últimos 12 meses, 13,82%, mais de 1% ao mês, sem imposto de renda. Então, esse resultado é belíssimo. Para quem busca uma renda em um bom fundo imobiliário, um belo de um retorno, tá aqui, ó, 13,82% acima da taxa Selic, muito acima dos produtos de renda fixa.
E agora eu quero saber de você. O que você achou deste vídeo? Você gostou? Vale a pena eu trazer novamente esse vídeo para você? Esse tipo de conteúdo? Fundos imobiliários que estão baratos, na minha opinião? Comenta aqui embaixo sim ou não, porque aí eu vou ter um termômetro se você gostou ou não, se eu mudo o conteúdo ou se eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo para você, tá bom? Um grande abraço para você e faça bons investimentos.